Rapaziada, saudações vascaínas, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Após um feriado de carnaval, estamos aqui de volta para trazer as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, até porque hoje, vascaíno, é dia de Vasco, às 9h30 da noite no Maracanã. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco hoje entra em campo no G4 do Carioca, precisando de uma vitória para se manter entre os 4 primeiros colocados da competição e chegar às semifinais do torneio. Vem de um resultado bom contra o Audax na última quinta-feira, uma vitória pelo placar de 1-0 dentro da Arena da Amazônia, e hoje enfrenta o Fluminense para buscar mais uma vitória. Porém agora, diferente do que aconteceu na última quinta, muito provavelmente com o Verratti, com toda certeza com o Payet e com apoio de milhares de torcedores vascaínos que estarão presentes nessa noite de hoje no estádio Mário Filho. Além disso, vamos falar também sobre as últimas novidades do Vasco da Gama se tratando de mercado da bola. Temos informações a trazer aqui a vocês sobre Juan Esforça, reforço argentino que brilhou neste último domingo contra a seleção brasileira. O primeiro volante, muita qualidade, que parou o Endrick, inclusive no pré-olímpico, desembarca no Rio de Janeiro amanhã, quinta-feira. A gente vai trazer essas informações a vocês, além do Juan Esforça, falar sobre a situação de Pedro Henrique, falar sobre a situação de Duqueiroz, falar sobre a situação de Breno Lopes. Temos muitas novidades que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, que não gosta de perder nada se tratando de Vasco, não poderá perder. Mas antes de começar aqui esse vídeo, Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, de verdade mesmo, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí desde a última sexta-feira sem postar vídeos. Nunca fizemos isso no canal, temos 3 anos já de canal e a gente nunca parou tanto tempo, né? Ficamos sábado, domingo, segunda e terça ontem, sem postar nenhum tipo de conteúdo. Eu acho isso muito importante, de verdade, é claro, né? Acredito que a grande maioria dos vascaínos que estão aí do outro lado sentiram falta de ficar por dentro das informações do Vasco da Gama com o nosso conteúdo, mas às vezes é necessário. Às vezes é preciso de um descanso e eu tirei esse tempo para descansar. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa do seu apoio. Você que curte o nosso canal, você que está aqui diariamente, você que ainda não é inscrito e quer ajudar um vascaíno e já curtiu esses primeiros minutos de vídeo, se inscreva, Vascão. Isso vai ajudar para fazer com que a máquina do YouTube volte a girar. A gente comenta muito sobre isso. O YouTube parou de girar a máquina do meu canal porque eu parei de postar vídeo. Então, eu preciso de você agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like e curte o nosso conteúdo, agora eu peço, por favor, deixa aí o seu like. Não saia desse Acorda Vascão sem o seu like. Fechou, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque temos muitas informações a trazer aqui a vocês ainda neste primeiro vídeo de quarta-feira. Começar aqui este Acorda Vascão falando sobre o grande nome desta quarta, né? E o grande nome, com toda certeza, que estará aí rodando na boca da torcida vascaína nessas próximas horas e nesses próximos dias, que é o nome do argentino de 21 anos de idade, cria das categorias de base do New Old Boys da Argentina, Juan Esforça, um grande jogador, um baita atleta, um jogador que sempre foi colocado como uma grande promessa do futebol argentino. Vestiu a camisa do número 13 nesse pré-olímpico que aconteceu na Venezuela, onde a Argentina conseguiu a vaga para as Olimpíadas que estarão acontecendo nesse ano de 2024 em Paris, eliminando inclusive a seleção brasileira. O Brasil, depois de 20 anos, não irá atuar nas Olimpíadas, no caso não terá como representante nas Olimpíadas do futebol. E a gente até puxando para um assunto, né? Vemos como de fato o futebol brasileiro está numa grande decadência, porque o país do futebol não estará presente nas Olimpíadas depois de 20 anos. O Brasil, neste último domingo, foi eliminado para a Argentina de Juan Esforça. E um dos grandes nomes da partida que eliminou a seleção brasileira foi o Juan, foi o Esforça. A imprensa da Argentina falou muito sobre esse nome após a partida desse último domingo, até porque o Juan Esforça parou o Endrick durante 90 minutos. Foi um atleta aí que o Endrick não conseguiu, né, criar, não conseguiu ter poder ofensivo, porque o Juan Esforça tirou qualquer tipo de espaço de uma das maiores joias da história do futebol brasileiro, que hoje veste a camisa do Palmeiras e era, né, o grande nome dessa seleção brasileira pré-olímpica. Durante a partida desse último domingo, Esforça teve 64 passes que tentou, 58 acertos. Dos 7 passes longos que tentou, foram 5 acertos
E de 8 desarmes que tentou, ele conseguiu 7. Teve 7 desarmes na partida contra a seleção brasileira neste último domingo. Um baita de jogador muito elogiado. E esse atleta vascaíno é um nome que vai desembarcar no Vasco da Gama. Depois da partida desse último domingo, a gente tem a certeza que o Vasco vai contratar uma grande promessa. Havia essa dúvida na torcida vascaína. A gente soube que o Esforça é um jogador que sempre se destacou no seu país, que o Esforça, durante todas as categorias de base da seleção argentina, ele era o capitão, era o grande líder dessa geração da Argentina, mas ainda faltava um teste do torcedor. Esse teste foi nesse último domingo contra a seleção brasileira, numa decisão para o seu país, e o Esforça gabaritou. Se tivesse uma nota, a gente poderia dar 10 a esse novo atleta do Vasco. O jogador, na última segunda-feira, anteontem, assinou o contrato com o Vasco da Gama, assina o contrato até 2028 com o Cruz Maltino, até dezembro de 2028. Chega ao Rio de Janeiro, informações que tivemos amanhã, quinta-feira, para realizar os exames médicos e logo em seguida a realização dos exames médicos, o anúncio a acontecer. Porém, já está tudo certo entre Vasco e New Old Boys pela compra dos direitos econômicos dessa jovem promessa do futebol argentino de apenas um ano, aliás, de apenas 21 anos de idade. Então, quinta-feira a gente deve estar, no caso amanhã, cobrindo a chegada de Juan Esforça. A gente parou, meu amigo, mas pode ter certeza que quando a gente para, a gente volta com mais força. Então, a partir de hoje, 7 horas da manhã, nesse Acorda Vascão, o que não vai faltar vai ser conteúdo aqui, vai ser conteúdo no Instagram, vai ser conteúdo no Twitter. Então, não perca nada aqui no nosso canal, que a gente vai estar trazendo muita novidade a vocês e amanhã será o dia do desembarque de Esforça. Hoje, é claro, ele não veste a camisa do Vasco contra o Fluminense. No próximo domingo, dia 21, Vasco não deve também contar com o Esforça para enfrentar a equipe do Botafogo. 21 não, né? Perdão, né? Domingo, acredito que dia 18. Porém, o Juan Esforça deve estar à disposição para a partida do dia 21, sim, contra o Marcelo Dias pela Copa do Brasil e para a partida do dia 24 de fevereiro contra a equipe do Volta Redonda. Em um desses jogos, muito provavelmente teremos aí a estreia do camisa 5, desse primeiro volante que vestirá a camisa do nosso Vasco da Gama. Bom reforço? Tá animado? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E se o Esforça vem, o Vasco também está perdendo um volante, Cauã Barros. O Vasco, na última segunda-feira, como a gente tem que atualizar a vocês sobre alguns assuntos, se você já sabia, releva. O Vasco oficializou, né? A gente até tem o grupo de imprensa, a assessoria passou isso antes de o Vasco anunciar através de suas redes, mas está confirmado. O volante Barros está sendo emprestado para o Amazonas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro até o final de 2024. Um cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, que acabou perdendo muito espaço com o Ramon Dias, de acordo com informações, por problemas de indisciplinaridade. O Cauã Barros foi um nome que não conseguiu ter disciplina durante essa passagem de Ramon pelo Vasco. Ramon o afastou, exatamente por esse motivo ele estará, nesse momento, tentando buscar um novo caminho, vestindo a camisa do Amazonas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E se tem volante indo para o Amazonas, tem volante que o Vasco tentou contratar indo para o Grêmio. O Grêmio também, na mesma segunda-feira, anunciou o volante Duqueiroz, nome que o Vasco negociou, nome que o Vasco avançou, nome que o Vasco acertou. Foi oficializado pelo Grêmio como novo reforço para a temporada de 2024. Esse atleta viria para o Vasco da Gama por empréstimo, já estava tudo alinhado entre o Vasco, o Zenit e o próprio jogador. Porém, na minuta final, assim, nos últimos detalhes da assinatura do contrato, o Vasco descobriu que a empresa norte-americana, que hoje é detentora de 70% da SAF do Vasco, que é a 777, não poderia fazer negócio com o Zenit, pois é um clube russo, e há ali na burocracia norte-americana que empresas norte-americanas não poderão fazer negócio com nenhuma empresa russa. E a patrocinadora master do Zenit é a Gazprom, que é uma empresa de óleo e gás da Rússia. Então, caso a empresa norte-americana viesse a fazer negócio, olha que loucura, né? Em nome do Vasco com o Zenit, por ter aí essa associação total com uma empresa norte-americana, a 777 poderia sofrer duras sanções econômicas. Então é um negócio que foi muito além das 4 linhas, né? Exatamente por esse motivo o Vasco deu para trás, o Grêmio viu tudo alinhado e conseguiu aí fechar a contratação desse grande jogador. Além disso, temos mais a falar a vocês sobre o mercado, né? O que temos a falar nesse momento é sobre Pedro Henrique. Informações aí que tivemos nestas últimas horas é que mesmo o empresário Michael Portela do Pedro Henrique confirmar que o atleta ainda não teria, né, um fim nas negociações com o Vasco da Gama. A informação é que vai estar muito avançado com o Pedro Henrique, avançou mesmo inclusive com o jogador, mas nestes últimos dias o Vasco acabou dando para trás e o Pedro Henrique estava muito próximo, está inclusive de fechar com a equipe do Corinthians. Destino do Pedro Henrique ou será o Corinthians ou será o Cruzeiro.
Um desses dois clubes, perdão, será o destino aí desse atleta de 33 anos de idade que veste a camisa do Internacional. Estava tudo alinhado entre Pedro Henrique e Vasco da Gama, mas o Vasco deu para trás nas tratativas. O que é uma baita de uma loucura, né? O Vasco precisando reforçar o seu sistema ofensivo, deixa passar aí um bom jogador. Então, Pedro Henrique não vem para o Cruz Maltino. Pedro Henrique vestirá a camisa de um outro clube nessa temporada de 2024, sem ser o Vasco da Gama e sem ser o próprio Internacional. A expectativa é que de fato ele vista a camisa do Corinthians. E as últimas informações que tivemos sobre o Pedro Henrique foi a seguinte: canal Atenção Vascaínos, do nosso grande amigo Flávio Dias, confirmou que tanto a situação do Pedro quanto a situação do Breno Lopes vai muito além apenas do Vasco. É um nome que não vem porque a empresa norte-americana não autorizou a chegada desses dois atletas. Por quê? Porque são dois nomes que, caso viessem para o Vasco da Gama, né, seria necessário uma injeção financeira, seria necessário um investimento. Breno Lopes é um atleta que o Palmeiras pediu 21 milhões de reais, 777 não autorizou o investimento, e o Breno Lopes é um atleta que hoje tem negociações avançadas com o Corinthians pagando 5 milhões de reais pelo empréstimo do jogador. Aliás, né, perdão, pela rescisão contratual dele junto ao Inter e a sua chegada ao Corinthians. A empresa norte-americana também não autorizou. É um atleta de 33 anos de idade, que está longe do perfil 777 de contratações, e não foi autorizado esse investimento de 5 milhões de reais pela compra do Pedro Henrique. Então, com isso, né, o Vasco da Gama não conseguiu fechar a contratação do atleta, veio o Corinthians, passou na frente e fecha com um atacante, um ponta, que o Vasco da Gama tanto necessita dentro do seu elenco. Então é mais um nome que a empresa norte-americana, dentre vários outros, assim como também o Breno Lopes, que eles se manifestam, dão a sua tomam uma postura, né, dão o seu posicionamento negativo quanto à chegada de reforços e volta a repetir, para uma posição tão carente dentro do nosso elenco. E se tem jogadores assim que o Vasco tenta negociar para chegar, tem jogador saindo. Lucorejano de fato vestirá a camisa do Cincinnati. Na sexta-feira, inclusive, no último vídeo aqui do canal, a gente falou muito sobre o Cincinnati. Vasco sondou e, de fato, chegou a sondar sim a situação de Álvaro Barreal, jogador argentino de 23 anos de idade, um baita de um nome, dos grandes destaques do futebol norte-americano, se não o grande destaque do futebol norte-americano nesta última temporada, que veste a camisa exatamente do mesmo Cincinnati, onde o Vasco da Gama conseguiu negociar a ida de Lucorejano por um empréstimo de 1 ano, ou seja, há já um relacionamento entre as diretorias. Território MLS, que é uma página de informações sobre o futebol norte-americano, trouxe a notícia em contato com o Joel Silva, com esse grupo, de que havia sim uma possibilidade de troca entre os clubes, o Orejano ir para o Cincinnati e o Álvaro Barreal vir para o Vasco da Gama. Porém, as últimas informações que temos a trazer aqui a vocês nesse momento é que a troca não irá acontecer. Tom Bogert, que é um jornalista norte-americano, confirmou que o acordo entre Vasco e Cincinnati por Lucorejano já foi fechado e caso o Vasco da Gama queira de fato o Álvaro Barreal, terá que abrir um novo negócio que não envolve Lucorejano em nada. Bom jogador, uma posição carente dentro do elenco do Vasco, uma posição de jogador que o Vasco não tem hoje dentro do seu elenco, que é um ponto, um grande destaque, com números muito bons, um jogador jovem, de 21 anos de idade, 23 anos, é um atleta que o Cincinnati pede pouco para a sua saída. Em torno de 21 milhões de reais é o valor que o Cincinnati pede por uma grande promessa do futebol argentino. Então, mais do que nunca, se a empresa norte-americana não permitiu o Vasco investir no atleta Pedro Henrique, no atleta Breno Lopes, por um jogador como Álvaro Barreal, mais do que nunca é para ser permitido um investimento. O Vasco não pode começar a temporada de 2024, brasileiro, as semifinais de Carioca, a primeira fase da Copa do Brasil, sem um sistema ofensivo, no mínimo, competitivo. O sistema ofensivo do Vasco da Gama não compete. Um sistema ofensivo fraco, limitado, ruim, que precisa de reforços. E a empresa norte-americana se moldando, né, medindo aí, né, melhor dizendo, esforços para trazer os nomes que eles querem para o Vasco e que não entendem que o Vasco da Gama precisa de jogadores mais experientes, que não é apenas a idade, né, o fator idade, jovialidade que conta, tem muito mais além disso, mas é a postura deles que atrapalha muito o dia a dia e irrita. Essa informação irrita o Ramon, irrita o Emiliano, irrita o Matos. É a famosa situação interna, o conflito interno que hoje acontece claramente, nitidamente, dentro do nosso Vasco da Gama. Mas enfim, mesmo diante disso tudo, meu amigo torcedor, hoje é dia de Vasco Fluminense. Hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O elenco curtiu, o elenco descansou neste último final de semana, né? Houve o desfile da escola de samba, domingo foi o primeiro desfile e na segunda-feira foi o segundo desfile. Nesse desfile estiveram presentes nele
Emiliano Dias, Payet foi ao desfile, Pablo Verratti foram ao desfile. Curtiram aí, né, de certa forma, a folga deles, o período aí de pequeno recesso. Mas as atividades já voltaram a todo vapor ontem, terça-feira. E hoje também teremos mais um dia de atividade. Aliás, perdão, hoje não, né? Hoje teremos jogo na segunda-feira, foi o primeiro dia de atividades. Ontem, terça-feira, foi o segundo dia. E hoje é o dia do grande teste. Durante as atividades que aconteceram dentro do Vasco da Gama, o que a gente tem que trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. O Vasco vai com força máxima para enfrentar o Fluminense. Após o Flamengo, será mais um grande teste que o Vasco terá para esta temporada de 2024. O Vasco contará para essa partida com o seu grande camisa 9, que é o argentino Pablo Verratti. Lembrando, Verratti não viajou para Manaus para enfrentar o Audax, pois vinha sentindo dores na costela. O Verratti teve 2 costelas fissuradas, teve que passar por um período de descanso para conseguir regenerar esse osso da costela para que ele pudesse voltar a ficar à disposição. Vinha jogando com muitas dores. O próprio Emiliano confirmou, né, auxiliar do Ramon, que ele conseguia desempenhar apenas 30% daquilo que ele consegue entregar. Ele machucou a sua costela numa partida contra o Deportivo Maldonado, lá na pré-temporada, em Punta del Este, no Uruguai. Mas já está bem, de acordo com informações que tivemos, já está reentregado ao grupo profissional. Treinou ontem, terça-feira, não sentiu nenhum tipo de dor, está tudo certo. E ele, nesse momento, está sim à disposição para entrar em campo hoje à noite contra a equipe do Fluminense no Maraca. Então, com isso, a expectativa é a seguinte: que o Vasco vai a campo com, no gol, Léo Jardim, na zaga, o João Vitor, Medel e Léo, uma trinca defensiva que o Vasco vem costumando atuar, Paulo Henrique aberto pelo lado direito, Piton aberto pelo lado esquerdo, uma dupla de volantes composta por Zé Gabriel e Galdamés e uma trinca ofensiva, Payet, David e Verratti. Deve ser exatamente esses 11 iniciais que vão enfrentar o Fluminense de Diniz, que vem também com força máxima para enfrentar o Vasco nessa noite de hoje no Maraca. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia, expectativa de Maracanã lotado, expectativa de um grande jogo nesse Clássico dos Milhões. A gente fica por aqui. Este foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira. A quarta-feira volta a repetir, agitada, movimentada, com muitas novidades. Nos sigam nas nossas redes sociais. A gente vai estar trazendo muito conteúdo durante esta quarta-feira. Volto a repetir. Paramos? Sim. Mas voltaremos com mais força do que nunca. Vamos, nos apoiem, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.